bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também para quem nos acompanha nos mais diversos horários. É um prazer estar aqui mais um dia com você. Hoje é um pleno feriadão, é uma quinta-feira, feriado, dia 21 de abril, mas nós vamos fazer aqui o nosso papo com a coordenação, tá bom? Acho que você merece, você mais do que merece receber os nossos conteúdos, as informações e saber aí os caminhos que são cruciais, fundamentais, necessários, importantíssimos para que você alcance a sua aprovação, tá bom? Então a gente está aqui nessa pegada aí comprometido, caminhando juntos aí, visando que você alcance a sua farda, que você alcance aquele acesso à universidade pública, que você alcance aquela carreira policial, ou seja, que você alcance o seu objetivo dentro do concurso, para que você potencialize os seus estudos, para que você potencialize os seus resultados, o seu rendimento, e assim você chegue lá, você vai chegar lá, isso é fato. Concurseiro de verdade não desiste, concurseiro de verdade estuda até passar, você vai chegar lá, isso é um fato, você vai. A questão é que esse processo pode ser um processo um pouco mais lento, ou pode ser um processo um pouco mais acelerado, você pode render mais, render melhor, e essa é a nossa intenção aqui, é te dar um plus, é te dar uma possibilidade, de mostrar caminhos, instruir você, para que você potencialize os seus resultados, para que você acelere aí esse seu processo até a aprovação, tá certo? Então, gente, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto assim bastante importante. Eu estava já para gravar fazer essa gravação, perdão, até me embolei aqui, fazer essa gravação até ontem, né? Ontem, quarta-feira, dia 20. Estou fazendo hoje, né? Hoje, agora de manhãzinha aqui, de quinta-feira, tá? E o que acontece? Mas o processo não nos permitiu. Então hoje estou aqui, no escritório aqui da minha casa, tá? Então, se você ouvir alguma interferência aí doméstica, então você já sabe já o porquê, já estou falando aí de antemão. Estou falando porque eu estou ouvindo que tem gente trabalhando aí, estou ouvindo barulhinho aí de alguma motosserra ligada, alguma coisa assim parecida. Então a gente pode ser interrompido em outros momentos, mas aí você já sabe, fica ligado aí, tá bom? Não se perde não, tá? Então o que acontece, gente boa? Eu vou falar sobre aprendizagem simultânea, tá? O que é a aprendizagem simultânea? Eu vou explicar para você bonitinho o que é aprendizagem simultânea. Primeiro, antes de explicar o que é aprendizagem simultânea, né, que ela, na verdade, é uma técnica, né? Eu vou falar para você o porquê que existe essa técnica. Porque toda técnica, gente, ela é desenvolvida a partir de um problema de operação. Então, por exemplo, sei lá, o cara tem um certo problema para embalar mercadorias, por exemplo. Alguns problemas aparecem no processo de embalar mercadorias. Outros problemas acontecem nos mais diversos processos que a gente faça, né? Então, o processo de estudo também é um processo em que as pessoas encontram problemas e cometem erros. E por conta disso, a galera aí pensa, né, pedagogicamente, teoricamente, pensa maneiras, técnicas, formas de você não cometer mais esses erros, né, de você conhecer essas possibilidades para que você não se enrole ali em um processo de erros, tá? Então, existe um erro que é um erro muito comum. Vou falar, os senhores sabem, né, que eu sou coordenador do curso preparatório aqui, Super Concurso, e também aí do curso online, a mentoria do Capitão Murilo Rangel, que prepara aí a galera para fazer a prova de oficial do Corpo de Bombeiros, fora outras turmas diversas aí que a gente tem online, não é apenas essa, mas só para te dar aqui um norte aí, né, da nossa atuação. Então, o que acontece? Existe um erro muito comum quando o aluno ele vem conversar comigo. O aluno vem conversar e vem falar, professor, eu quero estudar,
Tô estudando muito matemática, tô estudando pra caramba. Matemática tô estudando ferrenhamente, né? Todo dia matemática. Ó, tô aqui, terminei função, vou pra PA, vou para PG, vou para geometria plana, já terminei, agora vou para geometria espacial, vou para matriz, vou para sistema. Tô estudando física pra caraca também, entendeu? Terminei cinemática, tô indo para mecânica, tô indo para calorimetria, tô indo para não sei o que, tô estudando até física quântica, né? E aí o cara fica ali naquela coisa de estudar muito, muito, muito uma matéria só. E o que eu vou falar aqui parece até óbvio, de repente seja óbvio para alguns, mas não tão óbvio assim para outros, tá? Porque antes de você traçar uma meta daquilo que você vai estudar, é crucial, é importante você saber quantas questões daquele assunto caem na sua prova. Por exemplo, eu sou um professor de matemática, né? Então, teoricamente, eu teria uma tendência gigantesca de fazer o aluno estudar mais matemática do que qualquer outra matéria. Mas, gente, não é isso que acontece. Nem sempre a orientação é para que o aluno dedique mais tempo estudando matemática. Mesmo que ele tenha grande dificuldade em matemática, nem sempre é recomendável ele ficar estudando matemática o tempo inteiro, tá? Ou ocupar boa parte do tempo estudando matemática, estudando física. E eu estou falando de matemática e física porque, em geral, é o terror da galera. A pessoa fala, caraca, matemática, pô, matemática me quebra. Pô, física me quebra também. Tá? E muitos concursos, esse receio, essa busca de estudar matemática ou física, até faz um certo sentido. E por quê? Porque existem alguns concursos que o que mais derruba na prova é justamente a matemática e a física, por exemplo, tá? Então eu não estou dizendo que isso é de todo errado, isso é de todo ruim, não. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para quem está, por exemplo, fazendo o oficial do Corpo de Bombeiros. O oficial do Corpo de Bombeiros, agora, esse ano de 2021, mudou a banca, né? E possivelmente, ao que tudo indica aí, é a FGV que fará a prova de acordo com outro formato. A gente já gravou aqui sobre isso, a gente já falou aqui sobre isso, né? E a gente vai falar muito mais. Mas não é um assunto necessariamente de hoje. Mas, em geral, essa prova acontece pela UERJ. Lembrando, esse ano não será pela UERJ, mas em geral acontece pela UERJ. E na UERJ, na primeira fase, sobretudo, a primeira fase da UERJ, o que o cara vai ter ali? O cara vai ter ali umas 7, no máximo 8 questões de matemática, né? E aí, o cara fica dando um gás muito grande para matemática, sendo que aquela matéria vai ter, dentre as 600 questões, vai ter no máximo 8 questões daquilo ali na prova dele. Ou seja, ele vai dar uma ênfase desproporcional à matemática, vai esquecer outras matérias que são fundamentais e importantes. Vou dar um exemplo, a matéria de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, assim, que ocupa boa parte da prova, é de linguagens, é interpretação de texto, né? Então, ocupa ali uma boa parte, mais ou menos, ali uns 20% da sua prova, ali mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Se é 20% da sua prova, é aquilo ali que você tem que ocupar mais o seu tempo, tá? De 20% a 23% por aí. Então, é ali que você tem que concentrar os seus esforços em linguagens, interpretação de texto, né? Então você tem que fazer muito exercício daquilo ali, resolver muitas questões anteriores, muitas provas anteriores daqueles assuntos, daquele conteúdo. Por quê? Porque é o que mais cai na sua prova. Então você não poderá ficar dando uma ênfase desnecessária àquilo que não aparece com tanta frequência. E isso muita gente acaba fazendo. Gente, presta atenção nisso. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção é qual é o peso que tal disciplina tem na prova que você vai fazer. Por exemplo, dependendo da prova que você vai fazer, tem questões que têm peso 1, tá? Ou seja, cada questão conta como um ponto. Outras disciplinas acabam tendo peso 2. E aí, o que é o peso 2? Cada uma
né, dessas questões de peso 2 conta o dobro de pontos daquela do peso 1. E existem provas com até peso 3, já vi até com peso 4, ou seja, que conta 4 vezes mais do que aquelas questões com peso 1. Então, obviamente, onde está concentrado a maior pontuação da sua prova, o maior número de questões de disciplina na sua prova, é ali que você vai dar a maior ênfase, ok? Então, o que acontece? Isso é a técnica da aprendizagem simultânea. É você saber dividir proporcionalmente, dada as devidas proporções, a ênfase do estudo que você vai realizar, tá? Então, se a minha prova 20%, né, corresponde ali, 20% corresponde à maior parte da prova, então é mais ou menos 20% do meu tempo que eu vou ocupar estudando para aquela disciplina, ok? Quantas horas de estudo eu tenho por semana? Eu tenho por semana 10 horas de estudo, então 20% será concentrado para essa disciplina. Ou seja, 2 horas e meia mais ou menos, ok? Vai ser concentrado para essa... Eu não posso passar uma semana sem estudar 2 horas, 2h30, pelo menos essa disciplina aqui, porque é a disciplina que mais aparece. Ou seja, é um plano de estudos pautado proporcionalmente naquilo que cai com maior frequência. É claro que em alguns casos, algumas pessoas, por exemplo, sou tranquilo com língua portuguesa, sou tranquilo com gramática, sou tranquilo com linguagens, para mim tá tudo de boa, tá tudo certo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, não tenho problemas com isso, então aí é claro que você vai reformular esse processo, ok? Tudo bem, não tem problema, cada caso é um caso, mas o que você não pode perder a mão, o que você não pode esquecer, o que você não pode deixar de lado, é o fato de que você precisa se atentar ao que cai proporcionalmente às outras matérias que você vai estudar. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, minha querida? Esse é um processo, gente, importantíssimo, valiosíssimo, que você não... Estou cheio aqui de superlativos, né? Preciosíssimo, valiosíssimo, importantíssimo, né? Então, assim, mas é basicamente isso mesmo. Esse é um processo crucial nesse que você precisa atentar no seu processo de estudos, ok? Então vamos lá. Então é isso que é aprendizagem simultânea. É você dar a devida atenção às disciplinas que aparecerão na sua prova e saber relatar isso aqui no seu tempo aí de estudos. Uma outra coisa que engana muita galera. Cara, eu estou muito tranquilo com relação a, sei lá, a interpretação. A interpretação é tranquilo, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Interpretação é tranquilo. Aí vai lá, cai 12 questões de interpretação, o cara tá acertando 8. Velho. Então não tá tranquilo, né? Não tá tranquilo. Pode até ser que seja o seu maior número de acertos, mas isso não quer dizer que tá tranquilo. Então você tem 12, 15 questões. Se você tiver 15 questões, cara, você tem que estar acertando no simulado pelo menos 14, entendeu? Pelo menos 14. Por quê? O simulado é onde você mais faz pontuação. Porque quando chega na prova vera, a tendência, não é uma verdade, mas a tendência é você acertar um pouco menos. Porque quando você vai fazer a prova, conta outras questões, como nervosismo, né? Como uma certa insegurança, preocupação e tudo mais. Então, consta outras coisas que não constam em dias como simulado. O simulado, ele é um treino, ele não é uma coisa vera, né? Então, assim, é por isso que é importante você também fazer simulado, para que você aprenda a administrar esse tempo aí que você vai gastar aí depois com questões, que você vai, na hora que você estiver fazendo a prova realmente, né, de fato, então você tem já uma noção, uma prévia noção, é aquela questão do hábito, né? Você vai se habituando a uma coisa até que você vai conseguindo ali fazer. Então, assim, mas o que eu preciso hoje que fique claro, nítido, evidente para você e que você não deixe de cumprir é exatamente essa meta, ok? De aprendizagem simultânea, ou seja, o seu plano de estudo precisa cobrir
todas as disciplinas. Você não pode desprezar, não pode deixar de lado, não pode abandonar. Então você precisa cobrir todas as disciplinas proporcionalmente. Aí tem uma outra questão, professor. Olha só, mas aí tem uma questão, né? Qual é a questão? A questão é que existem conteúdos que são maiores do que outros. Ah, sim, existem, tá? Existem conteúdos que são maiores do que os outros. Então, existe o caso de que alguns conteúdos são bem maiores e outros o conteúdo é bem menor, tá? Então, por exemplo, se você pegar aí o conteúdo, sei lá, de matemática, no caso ainda aí da prova de língua portuguesa, de matemática, e o conteúdo de linguagens, então o conteúdo de matemática, ele é um conteúdo mais extenso. Ok, tranquilo. Mas se ele é um conteúdo mais extenso, também não tem problema, tá? Não tem problema. Por quê? Porque quando você estiver dando essa ênfase, você vai ver que algumas coisas vão terminar mais rápido. Por exemplo, pô, já terminei a parte de linguagens. Caramba, tô fazendo bem, aumentei meus acertos, não sei o que e tal, tô fazendo só exercícios agora. Beleza, então você vai sentir que você subiu de nível, você vai sentir que você aumentou aí, né, o seu nível de compreensão nos estudos, e a partir do momento que você aumenta, você sobe de nível, é claro que o seu planejamento de estudos não vai continuar o mesmo, tá? Então, assim, é claro que isso vai modificar. Por quê, gente? Porque não existe plano de estudo igual para todo mundo, tá? Não existe. Existe o quê? Um plano de estudo que se adeque à sua realidade, à sua dificuldade, ao seu tempo e ao seu modo de aprender, tá? Isso precisa ser explorado, isso precisa ser respeitado. Não existe um método que vai dar conta de suprir a necessidade de todo mundo. Mas o que existe? Existem princípios, ok? Existem princípios nos quais você vai se nortear. Então, além dessa questão, e aí por isso que você vai precisar acompanhar a gente, né? Porque a gente vai te mostrar caminhos nesse processo. E aí eu vou dar um exemplo desse termo assim um pouco mais complexo dessa parada de estudos, né? Que é o seguinte, que além da aprendizagem simultânea, existe uma outra coisa também da aprendizagem, que é você saber dialogar com outras disciplinas. Então, por exemplo, eu aqui, né, trabalho com matemática e física também. Então, por exemplo, você está estudando função do primeiro grau. Você começou ali a estudar a parte de função. Estou estudando função no primeiro grau, estou estudando função no segundo grau. Aquilo ali, a parte de função do primeiro grau e do segundo grau, é importantíssimo você estudar junto com movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU e gráficos, né, do MRU, e também MRUV juntamente com gráficos do MRUV. Por quê? Porque a parte de cinemática, essa parte da cinemática dialoga muito com a parte de função, tá? Então, cara, se você pega, sei lá, aquela função, né, o horário ali do movimento, S é igual a S0 mais VT, a famosa fórmula aí do sorvete. Cara, essa fórmula, ela é a fórmula da função do primeiro grau, tá? Quando você pega a função do primeiro grau, você só muda as letras. Na função do primeiro grau, você chama aquilo ali de y é igual a ax mais b, ok? E aqui a gente chama S0 mais VT, né? Você vê que ali na física está escrito em função do tempo, aqui na função do primeiro grau está escrito em função de x, e o que tem uma diferença ali é de aplicabilidade de letras, que às vezes o aluno não percebe isso. Se você se der conta disso, você mata a física assim em 10, 15 minutos, você, tá, isso aqui então, entendi. Por quê? Porque você já tem o fundamento matemático, teórico, matemático ali instaurado aí na sua percepção. E aquilo ali te dá um ganho gigantesco. Isso também existe com relação a outras disciplinas, tá? Existem com outras disciplinas ali, igual, por exemplo, quando você estuda probabilidade, é o melhor momento para você estudar, por exemplo, a parte de genética na biologia, tá? Na parte que você principalmente vê ali, né, a cor dos olhos, azul, verde, a probabilidade ali da pessoa sair, né,
de um filho, né? Sei lá, tem os olhos do pai, ou sei lá, a cor de pele da mãe, ou o tipo de cabelo da avó, sabe? Sei lá, da avó materna, da avó paterna. Ou seja, você faz ali uma combinação, né, de fatores que está profundamente relacionado também com a probabilidade. Então, nesse momento, você vai conseguir estudar, né? Vai conseguir estudar e vai conseguir ampliar sua percepção a respeito de algumas disciplinas, tá? Essa é a aprendizagem simultânea, tá bom? Isso faz parte da aprendizagem simultânea. Que é você, o que é simultâneo? Simultâneo, a grosso modo, é ao mesmo tempo. É você conseguir, em um momento de estudo só, aprender a conectar os pontos em outras disciplinas e assuntos em outras disciplinas que estão interligados com aquilo que você está estudando, tá? Então, existem esses lugares que dialogam, e isso é muito importante, por quê? Porque uma coisa que está na pauta das provas de ultimamente é a chamada multidisciplinaridade, tá? Então, assim, o que acontece é você fazer links com diferentes disciplinas, tá? É você fazer a conexão da matemática aplicada ali na biologia aplicada ali numa situação da matemática e assim por diante, porque na verdade, gente, as ciências, tá? As ciências, elas são separadas por uma questão da gente, da nossa capacidade intelectual de saber se especializar numa coisa e aprofundar os estudos ali naquilo. Mas na prática do dia a dia, matemática, biologia, linguagens, história, geografia, sociologia, filosofia, faz parte ao mesmo tempo aí do nosso processo de vida. Na verdade, a vida ela é complexa e a vida ela imbrica tudo, né? Ela envolve todas as ciências aí ao mesmo tempo. A gente que faz esse movimento de separar para estudar, para entender melhor. Mas hoje, a multidisciplinaridade ela tem sido buscada exatamente também por essas provas. Você saber fazer links de alguns assuntos, e aí é que o cara tem dificuldade. Por quê? Porque o cara olha, sei lá, para o movimento retilíneo uniformemente variado e ele não consegue enxergar ali os princípios que estão na função quadrática. Então, na hora que o cara mistura uma coisa com a outra, o cara fica, caraca, isso é matemática, isso é física. Caraca, isso é química, isso é física. Nossa, isso é biologia, isso é matemática. De repente, você estudando, você já tenha se deparado com esse tipo de situação, tá bom? De entender isso. Mas esse processo da aprendizagem simultânea resolve muito a sua vida, tá? Então, hoje o vídeo aqui, cara, foi pra gente passar algumas ideias básicas sobre sobre a aprendizagem simultânea, tá? Então, qual é o princípio básico que você vai sair daqui? O princípio básico é o quê? É que você precisa dar ênfase proporcional ao número de questões, ao peso, tá? Daquilo que cai na sua prova. Você não pode perder a mão enfatizando muito uma coisa e acabar se esquecendo de outras ou desprezando. Isso é um erro grotesco. Ah, eu vou estudar muita matemática agora, depois mais pra frente eu pego biologia. Não faça isso. Pô, eu tô estudando bastante linguagens agora, depois eu vou pegar um de química mais pra frente. Não faça isso. Você precisa aprender simultaneamente. Você precisa estudar ao mesmo tempo as várias frentes de estudos, de questões. Vai aparecer dificuldade, você vai acelerar mais em um, menos em outro, mas aí é outro processo, ok? Mas você precisa entender que você precisa fazer isso de modo organizado e simultâneo, ao mesmo tempo. E além disso, eu te mostrei que existem algumas outras complexidades a partir daí que vão surgir também, tá? Mas aí o que você precisa fazer? Você precisa continuar aqui com a gente, você precisa vir com a gente, e além disso, você precisa comentar aqui no vídeo dúvidas que você esteja tendo, tá? De repente você está no nível acima, né? E aí você comenta aí, professor, ó, eu tô com a dificuldade X, Y, Z, quando eu vou estudar isso, aquilo outro. Então você comenta aí no vídeo, porque a gente está de olho, e os nossos novos temas têm muito a ver com as suas demandas, tá? Então você precisa manifestar aí quais são as suas demandas, tá bom? Que aí a gente vai fazer um papo, a coordenação
pessoal intransferível, tá bom? Uma coisa que vai servir muito para você. Na verdade, vai servir para muita gente, mas o ego personaliza tudo a ponto de a gente achar que tudo tem a ver com a gente mesmo, né? Então, é sobre isso e tá tudo bem. Valeu? Então, galera, ó, tamo junto. Um abraço para você. Bom feriado. Ó, não perde a mão não, hein, cara? Não vai beber, não vai tombar aí nas esquinas não. Vai estudar, que é a melhor coisa que você faz. Valeu? Tamo junto. Um abraço e até mais. Valeu!